chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Que a paz esteja com todos. E não podemos ter medo de ser sincero com o nosso Deus. É claro que nós devemos, saber quem é Deus, e diante de quem que nós estamos quando nós oramos. Deus é Senhor e nós somos servos, Mas não devemos ter medo, melhor dizendo, de ser sincero com Deus. Porque se existe alguém que tem prazer na nossa sinceridade, quando nós fazemos uma oração sincera, quando nós desabafamos, esse alguém é o nosso Deus. Ele deseja que a pessoa seja sincera diante dele. Não existe, a pessoa que saiba orar. Oração não tem curso. Não existe curso preparatório para oração. É o que eu tenho falado, a oração é um diálogo, é uma conversa que você tem com Deus, como se você estivesse conversando com alguém físico, com um amigo, com um colega de trabalho, com alguém que você queira bem, com um amigo íntimo, que você tenha confiança de desabafar, com o seu pastor, com o marido com a esposa com o marido. Deus, ele é alguém. Ele é uma pessoa, não física, mas uma pessoa em espírito. E mais do que ninguém deseja ouvir e responder a sua oração. Mas ele só pode fazer isso quando você faz sinceramente. Quando você expõe para ele verdadeiramente o que você precisa, o que você tem passado, o que você tem necessitado. Às vezes tem pessoas, principalmente quando passam por momentos difíceis, ela se fecha para Deus. Às vezes a pessoa chega na presença de Deus com aquela oração mecanizada, com aquela oração de boca para fora, com palavras de boca para fora. Ah, Deus, eu te louvo, eu te agradeço, aleluia. Não que isso seja errado, nós devemos louvar a Deus com certeza, Mas às vezes naquele momento não é aquilo que a pessoa quer falar. Às vezes o coração dela está cheio de angústia, está cheio de tristeza, a pessoa viveu um dissabor, a pessoa viveu algo que chateou, ou ela se deparou com algo que deixou ela chateada, nervosa, preocupada, ansiosa. E às vezes a pessoa ela tem a coragem de desabafar com um amigo de confiança, com alguém de confiança, mas com Deus a pessoa ela se fecha. Como se Deus não conhecesse a pessoa. Deus conhece, só que ele é uma pessoa educada, Ele não vai entrando na sua vida se você não deixar, se a porta não se abrir. É você que abre, a chave está nas tuas mãos. Então, não tenha medo de ser sincero com Deus. A Bíblia diz que o Abraão, está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 2, o Abraão ele teve um tempo na vida dele. Às vezes tem pessoas que acham que os antigos, que os profetas, que os personagens bíblicos, eles eram de ferro. Não, meu amigo e minha amiga. Eles eram ser humano como eu e você. Eles erravam, eles se cansavam, eles se chateavam. E o Abraão, num determinado momento da vida dele, ele se sentiu dessa forma, abatido, chateado, porque ele era uma pessoa que não podia ter filhos, ele com a sua esposa não podia engravidar, e era o maior desejo da vida dele na época, era ter filhos. Era um homem rico, de posição, mas faltava algo, Ele não tinha filhos. E o Abraão, numa situação de chateação, triste, preocupado, não foi um momento de incredulidade, não, mas foi um momento que todos nós passamos,
na nossa caminhada, né? Às vezes a gente se sente cansado quando a gente tem que esperar algo, né? Quando a gente tem que esperar por uma resposta. Isso é normal. O que você não pode é desistir, né? Então o Abraão ele se sentiu assim, chateado, né? E ele fez uma oração a Deus. Tá lá, Gênesis capítulo 15, verso 2, ele diz assim: Ah, Senhor, né? Diz assim, ó, então disse Abraão: Ah, Senhor, o que me darás, se ainda não tenho filhos? E quem será o meu herdeiro? Será o Eliezer, o Damasceno. Ou seja, era o melhor, era um servo de confiança que o Abraão tinha, né? Ou seja, quando ele fez essa oração, ele estava num momento de tristeza, de chateação, porque já estava um longo tempo, ele já estava esperando, se sentiu chateado, né? E ele desabafou com Deus. E se você quiser continuar lendo depois, né, a continuação, você vai ver que Deus respondeu ele com todo carinho. Deus falou para ele: não, Abraão, não será este o seu herdeiro, mas sim um filho gerado, um filho feito por você, gerado por você e pela sua esposa, né? Aí ele falou para Abraão contar as estrelas do céu, falou: olha, conte as estrelas do céu, da mesma maneira será a sua descendência. Ou seja, você pode ver que Deus ele se agrada tanto de uma oração sincera, que Deus ele consolou o Abraão. Deus respondeu. Então, meu amigo e minha amiga, não tenha medo de ser sincero com Deus. Exponha para Ele o que você precisa. Exponha para Ele o que te aflige. Se você cometeu algum pecado, peça perdão, se arrependa, que Ele vai te perdoar. Mas não se feche para Deus, porque o maior interessado em lhe ajudar é Ele. Tá bom? Que Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade.